Bom dia a todos os presentes. Na realidade brasileira e de muitos países democráticos, em que legisladores e administradores são eleitos pelo voto, está entre os escolhidos para participar da máquina pública, que organiza a vida dos cidadãos e gerenciar o destino do dinheiro arrecadado é uma honra, pois significa que considerável parcela da sociedade depositou suas esperanças e interesses em quem, legitimamente, a representa no Estado. Gosto sempre de repetir que a política é a arte pela beleza e complexidade da missão, elevada pela finalidade social que carrega. Se alçada a lugar de tamanha importância, é mesmo de grande responsabilidade e reconhecimento. Os primeiros aspectos que nascem de tarefa tão relevante é a legítima representatividade. Afinal, quem ocupa estes postos deve representar a sociedade, além de compreender suas necessidades e lidar com expectativas cotidianas. A política é, sem dúvida, instrumento de transformação, de ampliação de direitos e de justiça social. Todavia, há ainda um aspecto que persiste e nos inquieta: a discrepância existente entre os números de homens e mulheres a cumprir papel político na maior parte dos países, entre eles o Brasil. Em uma conta simples, vemos que as mulheres equivalem à metade da população. Todavia, no Brasil, as parlamentares e as chefes no poder executivo representam em torno de 15% dos eleitores somente. Em 2006, fui eleita deputada federal, tendo em tempo em que esse percentual era ainda menor. Pessoalmente, foi uma enorme conquista que me alegrou. Por outro lado, fui testemunha da dificuldade, porque passava as mulheres que almejavam o acesso a posições políticas. Pergunto-me, então, o que poderia ter sido feito e o que podemos fazer para mudar o quadro? Venho de uma família de políticos. Desde pequena, aprendi de perto como fazer política. Entretanto, só arrisquei candidatar-me pela primeira vez muitos anos depois, somente em 2006. Mas vejam, senhoras e senhores, poderia claramente ter feito antes, muito antes, aliás, mas não percebia condições favoráveis para tanto. Entendo ser fundamental que mais mulheres tomem a decisão de tentar, de arriscar, de candidatar-se e apresentar à sociedade suas propostas. Acompanhei de perto a elaboração de leis e vi como já necessitávamos de mais presença feminina no parlamento para, então, trazer perspectivas diferentes e mais condizentes com a realidade, diferente do enfoque da tradicional supremacia masculina em relação às respostas e à sociedade requer do legislativo. Reconhecidas as necessidades e a importância da representatividade feminina nos diversos espaços políticos, em momentos como este, em que discutimos soluções para chegarmos à igualdade reivindicada, temos a oportunidade de fazer ecoar mais essa mensagem a partir do nosso exemplo, do nosso compromisso. Trata-se de convite a todas as mulheres para que percebam a via da política como nobre e vigorosa, alternativa ao desenvolvimento social na direção da igualdade de oportunidade e efetivação de direitos para homens e mulheres, sem discriminação de qualquer natureza. Hoje, como presidente do Tribunal de Contas da União, entidade fiscalizadora superior, continuo a constatar a escassez de mulheres em posição de liderança. Sou a segunda na história do tribunal a comandá-lo, apenas a primeira neste século. Uma das prioridades na gestão que tenho conduzido é elevar o número de mulheres nos cargos de liderança,
Atualmente, elas ocupam um pouco mais de 30% desses cargos, proporção bem superior aos 13% que representavam no final de 2020. Em certa medida, estar aqui é também a oportunidade de, dentro das possibilidades oferecidas pelo papel de fiscalizador, avaliar a questão da igualdade de gênero nas políticas públicas, por nós avaliadas e acompanhadas. A tarefa não é fácil e desafia crenças ainda sólidas entre muitos. Ao conviver com a discriminação e banalizá-la, ainda não se consegue perceber as distorções presentes no dia a dia das mulheres. Temos, para ilustrar a situação, indicadores de violência contra mulheres, de empregabilidade e de remuneração que ainda escancaram aos olhos de todos o quanto é preciso evoluir. O Brasil ainda amarga a vergonhosa posição de estar entre os países onde há mais homicídios de mulheres. A política entra no esforço para reverter este cenário pela criação, por exemplo, de leis como a Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O empenho também é visto na implementação de políticas públicas que eles possam prover suporte quando vítimas de violência, expandir oportunidades e capacitá-las profissionalmente para que a dependência econômica não continue a se mostrar fator que as aprisione em lares violentos. São apenas poucos exemplos do potencial que a política nos oferece como elemento de transformação da realidade. Lembro, porém, que a superação de barreiras legais é apenas parte do problema, pois ainda remanescem obstáculos culturais. Portanto, com a visão voltada para o futuro, não se pode deixar de, pela via da educação de nossas crianças, promover valores de igualdade e de justiça e torná-los culturais, para, assim, igualar homens e mulheres nos diversos espaços da vida, incluindo a seara pública. A conquista de direitos sociais ao longo da história com o acesso à saúde, à assistência e à educação resultou de muitas lutas, organização e reivindicações e, por isso, mostra-se tão importante a presença feminina a ocupar postos políticos administrativos, pois, assim, terão toda a legitimidade para reconhecer suas aspirações e carências nos fóruns nos quais possam ver seus direitos sociais e políticos reconhecidos e postos em prática. Muito obrigada.